Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para que possamos nos edificarmos na sua palavra, na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento, por mais um dia que o Senhor nos deu na sua presença, pelos livramentos, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado. E nos ajude agora no entendimento da sua palavra. Me ajude a transmitir a sua palavra como o Senhor quer. Que eu venha fazer a sua vontade. Que teus filhos venham entendê-la e cumprir tudo que o Senhor quer nos ensinar e está nos ensinando. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Hoje o título do nosso estudo é Batismo. Vamos estudar 3 tipos de batismo. Primeiro, batismo nas águas. Segundo, batismo no Espírito Santo. Terceiro, batismo com fogo. Em Atos 22:16 nos diz o seguinte. Atos 22:16. E agora, porque tô nem enxergando mesmo. Te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, aqui foi Paulo, né? Quando ele se converteu, que Deus mandou ele na casa do irmão lá para que ele fosse batizado, né? Então, ele mandou se levantar e se batizar para lavar os pecados. Então, o batismo nas águas. Vamos estudar primeiro o batismo nas águas. Então, no Antigo Testamento, não existia o batismo nas águas. Existia a circuncisão. Então, a circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência. Então, a circuncisão era tipo uma cirurgia nos homens. Cirurgia de fimose, né? Mais ou menos isto. E aquele tipo de cirurgia era para... Ali dizia que Deus dizia ali que estava fazendo uma aliança com Abraão e a sua descendência. Os homens, os meninos teriam que se circuncidar, né? Em Gênesis 17, do 9 ao 11, a gente vê isto. Então, esta aliança dizia que aquele povo era o povo escolhido por Deus. Era a nação que Deus escolheu para si. Então, todos os que quisessem fazer parte do povo de Deus, os homens teriam que se circuncidar, mesmo que fossem pessoas de outras nações, mas que quisessem fazer parte do povo de Abraão, do povo de Deus, eles teriam que fazer este tipo de cirurgia, né? De fimose. Ali era uma aliança que ele estava fazendo com Deus. No Novo Testamento, a aliança é espiritual. O significado mudou. Então, já no Novo Testamento, não era mais necessário a pessoa se circuncidar para fazer parte do povo de Deus, porque agora não era mais, o povo não estava mais debaixo da lei. Mas antes de Jesus, né, vir ao mundo e mandar o seu Espírito Santo, então o batismo era nas águas. Então, as águas representavam a purificação, né? Nós já vimos isto em outro estudo. O estudo sobre
lá nós vemos sobre o casamento, né? Nós vimos sobre a purificação lá do templo, nós vimos o batismo também. São 3 estudos que nós vimos, que eu dei, né? Então, lá eu explico direitinho estas águas, né, que os judeus usavam para se purificarem. Então, João Batista apareceu batizando no Rio Jordão e ele pregava sobre o arrependimento dos pecados. Então, as pessoas que ouviam a pregação de João Batista e criam, né, acreditavam, então eles eram batizados. E esse batismo representava que eles estavam sendo purificados, estavam sendo limpos. Este batismo representava aquilo que Jesus iria fazer mais na frente, depois que ele morresse na cruz e mandasse o seu Espírito. Então, no nosso tempo, depois que Jesus, né, subiu aos céus e mandou o Espírito dele habitar com a igreja, habitar na igreja, habitar no salvo, no crente. Então, esse batismo representa apenas um testemunho. Então, nos nossos dias, o batismo nas águas é um testemunho público de que o Espírito Santo já habita em nós. Então, não é mais necessário dizermos ou esperarmos, né, que aconteça essa purificação. Por quê? Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo convence a pessoa da justiça, do juízo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa pessoa crê e recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar na pessoa. Então, a pessoa é batizada. Ali é só para dizer, aquele batismo, a pessoa está dizendo para aquelas pessoas que estão vendo ela se batizar, ali é um testemunho de que ela está dizendo: eu já sou salva, eu já sou purificada, o Espírito Santo já habita em mim. Jesus já me perdoou. Então, isto é um testemunho. Nos nossos dias, não é mais dizendo que Jesus vem. Não é mais dizendo que o Messias vem para purificar. Nos nossos dias, o batismo nas águas é um testemunho de que nós já somos perdoados, que já somos lavados, que já somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, o Espírito Santo dentro de nós representa o selo, representa a garantia de que somos de Deus, de que somos salvos. Então, o batismo nas águas representa isto, né? Representa este testemunho público para que todos saibam que nós já somos cristãos, já somos de Cristo, já somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando João começou a batizar, as pessoas que criam na pregação dele eram batizadas. E ali dizia que estava sendo, né, perdoadas, e apontava para o que Jesus iria fazer no futuro. Então, em Romanos 8, nos diz assim. Deixa eu ver bem aqui, Romanos, capítulo 8, o versículo 9, nos diz o seguinte. 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a evidência de que nós somos salvos é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo morar, habitar em nós. Então, quando estamos sendo batizados, então nós estamos dizendo isso em público, que já aconteceu, este perdão já aconteceu, esta lavagem, essa purificação. Então,
O batismo tem que ser por emersão. Então, o batismo nas águas, ele tem que ser por emersão, né? A pessoa tem que mergulhar nas águas. Quando a pessoa está mergulhando, ela está dizendo que está morrendo para o mundo, para tudo que o mundo oferece, para o pecado. Então, o batismo nas águas testifica, testemunha isto. É um testemunho que você está dando. Olha, as coisas do mundo para mim não têm mais importância. Eu estou morrendo para elas. Quando você levanta das águas, então você está dizendo: eu agora sou de Cristo. Eu agora pertenço a Deus. Então, isso é um testemunho que você está dando perante as pessoas do que Cristo já fez na sua vida. Ali é um testemunho de que você pertence a Deus. Então, o testemunho nas águas representam isto. Então, a água representa a palavra de Deus. A água representa o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, então o Espírito Santo vem morar na pessoa. Então, Jesus diz lá em João 3:5, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a pessoa, quando é convencida pelo Espírito Santo através da palavra, da pregação da palavra de Jesus, então, e essa pessoa recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar nessa pessoa, né? Vem habitar. O Espírito Santo vem criar, fazer uma nova criação. Então, quando você vai batizar nas águas, você está dizendo isso, você está dando esse testemunho de que você pertence a Jesus, de que você já foi lavado, de que você tem o Espírito dentro de você, de que você já tem um novo dono, você não pertence mais ao maligno, você já morreu para as coisas do mundo, então você é de Deus. Então, é isso que você testemunha quando está batizando nas águas. Este é o batismo nas águas e o seu significado. Em João 4:2 diz que os discípulos de Jesus batizavam nas águas. Por que Jesus não batizava nas águas? Porque o batismo nas águas é um testemunho. E quem vai dar esse testemunho são as pessoas. Então, que são batizadas, elas estão dando esse testemunho. Então, os discípulos é quem batiza, faz esse tipo de batismo. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, o segundo batismo, o batismo com o Espírito Santo. O que significa o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo significa que a pessoa tem o Espírito de Deus morando dentro de si. Como eu já expliquei ainda agora, quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo através da palavra de Jesus e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, então o Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa. E como Paulo diz em Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se a pessoa diz que é de Deus, mas não tem o Espírito Santo dentro de si, ela não é de Deus, ela não é batizada com o Espírito Santo. Então, em Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então, quando a pessoa crê verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador e convida ele para morar na sua vida, pois ele está arrependido dos seus pecados, então o Espírito Santo vem habitar nesta pessoa e começa a criar, a fazer um novo ser. Ele começa a ter uma nova vida. É por isso que Jesus diz lá em João 3:5, quem não nascer da água e do Espírito. A água representa a palavra de Jesus. O Espírito usa a palavra e ele está usando a palavra. E esta palavra vai fazendo esta mudança na vida daquele novo ser, daquela nova pessoa, daquela nova criatura que tem o Espírito dentro de si. Por quê? Porque o Espírito Santo vai mudando a nossa velha natureza de pecado para uma nova natureza, a natureza de Cristo. Então, o Espírito Santo, através da água, que é a palavra, vai mudando a nossa vida. Então, nós vamos sendo transformados em uma nova pessoa, uma pessoa espiritual, uma pessoa santa. Então, o Espírito Santo, ele começa a fazer, a criar esta nova pessoa. Então, este é o batismo com o Espírito Santo, bem que em Atos 2 nos diz o seguinte, Atos capítulo 2 e os versos do 1 ao 4 nos diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo, ele veio quando Jesus subiu, Jesus mandou o Espírito Santo ficar para sempre com a igreja dentro do salvo. Então, este é o batismo com o Espírito Santo. Porque até esse momento o Espírito Santo vinha, mas não para ficar permanente com as pessoas. Ele vinha para fazer uma obra específica. Por exemplo, quando um rei era ungido, ele ficava com o rei, ficava no rei para aquela obra, para ajudar ao rei, não é, nas suas dificuldades, para orientar o rei. No caso do sacerdote, dos profetas. Então, o Espírito Santo, ele não ficava em todas as pessoas que criam em Deus. Ele ficava não permanentemente. Então, tal que Saul, quando foi ungido, ele ficou cheio do Espírito Santo. Mas quando ele abandonou a Deus, o Espírito Santo saiu dele. Por quê? Porque ali ele vinha para fazer uma obra específica. Não era para salvação, mas sim para uma obra que Deus queria realizar. Então o Espírito Santo entrava naquela pessoa para realizar aquela obra. Mas aqui em Atos, o Espírito Santo desceu sobre os salvos, sobre todos aqueles que já criam verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o Messias já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha feito aquilo que Deus mandou, ele já tinha se sacrificado para salvar aqueles que creem nele. Então, todos os que creem em Jesus são batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo entra na vida da pessoa
E esta pessoa começa a ser transformada de uma velha criatura para uma nova criatura, de uma pessoa que vivia nas trevas do pecado para uma pessoa que está na luz de Cristo, está na palavra de Deus, uma pessoa que antes vivia na desobediência a Cristo, agora está na obediência. Então, esta pessoa vai sendo transformada a cada momento na sua vida, porque ela está sendo criada espiritualmente pelo Espírito Santo. Então, em Gálatas 5, do 22 ao 25, fala do fruto do Espírito, que é o caráter, que é a mente, que é a personalidade de Cristo. Então, nós, a cada dia, seremos transformados e a cada dia seremos mais parecidos com Cristo. Quanto mais deixamos o Espírito Santo governar a nossa vida, quanto mais andamos nos passos de Cristo, do Espírito Santo, mais parecido com Cristo nós seremos. Então, esta é a mudança, este é o novo nascimento, é um nascimento espiritual, não é mais um nascimento humano, mas é um nascimento espiritual. Então, Jesus veio a primeira vez para nos dar este nascimento espiritual, para nos dar esse perdão, mediante o nosso arrependimento, o nosso querer. Então, o Espírito vem morar dentro de nós para fazer esta purificação, para transformar as trevas em luz, para transformar o pecado em santidade. A cada dia nós seremos mais imagem e semelhança de Deus. Então, quando é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Então, o Espírito Santo vem morar na vida desta pessoa. Aqui em João 14, do 16, João 14, do 16 ao 18, nos diz o seguinte. Deixa eu ler aqui. João, verso 14, do 16 ao 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, ele habita conosco e estará, quer dizer, está em nós. Porque aqui Jesus ainda estava vivo e estava falando com os discípulos, por isso ele disse, estará em vós. Mas agora ele já está em nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus está dizendo que quando ele subisse ao céu, ele iria mandar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas ele diz no versículo 18 que ele não nos deixaria órfãos. O que é que ele iria fazer? Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ele voltou na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, em espírito, porque em corpo e alma ele não podia entrar dentro de nós, mas em espírito ele pode. E ele está fazendo esta nova pessoa espiritual, né? Então, quando a pessoa ouve a palavra de Jesus e convencida pelo Espírito Santo, ela recebe no seu coração. Então, o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Este é o batismo com o Espírito Santo. Esta é a nova criação que Jesus está fazendo dentro da pessoa. É mudando a mente, que antes era voltada para o pecado.
Agora essa mente passa a ser uma mente voltada para as coisas de Deus. Antes essa mente, né, esse entendimento era para as coisas que Satanás queria, que a nossa carne desejava. Mas agora a palavra de Deus está mudando isto. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele está nos dando o entendimento da palavra de Jesus e está fazendo essa transformação, esta mudança. As coisas erradas que nos levam para o inferno, o Espírito Santo está nos dando o entendimento e nós estamos rejeitando estas coisas. Isto se chama novo nascimento. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz para lavar, para limpar, para nos perdoar todos os pecados, né? Então, se a pessoa não crê em Jesus, não recebe Jesus, rejeita Jesus, então ela não é batizada com o Espírito Santo. Em João 1, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é a palavra. Então, a água representa a palavra. Por isso Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito. Lá em Gênesis 2, o Espírito pairava sobre as águas. Então, a água representa a palavra. O Espírito usa a palavra de Jesus, que é a Bíblia. E quando estamos estudando a Bíblia, o Espírito Santo está nos dando o entendimento dessa palavra. Essa palavra vai mudando a nossa vida. E se antes a pessoa era ladrona, né, roubava, agora ela abandona o seu pecado. Se era mentirosa, ela deixa a mentira. Se era falava mal das pessoas, vai abandonando, porque a palavra vai nos fazendo, nos limpando. À medida que vamos estudando, por isso devemos estudar. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo nos dá o entendimento e esta palavra vai fazendo esta limpeza dentro de nós e vamos a cada dia nos tornando uma nova pessoa, uma pessoa parecida com Cristo, com Deus, uma pessoa que vai tendo a mente de Cristo, não é? Então, no dia de Pentecoste, Deus manda o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja, com os salvos, e o Espírito Santo está dentro do salvo. Então, isto é o batismo com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, usando a palavra, está dentro do salvo, criando um novo homem. Um homem segundo a imagem e semelhança de Deus, né? E é este homem, segundo a imagem e a semelhança de Cristo, de Deus, que vai subir para o céu. Porque aquele homem que é segundo a imagem e semelhança de Satanás, ele não vai subir, porque ele não é de Cristo. Ele não nasceu de novo, ele está morto, ele está nas trevas, ele está no pecado. E a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, em João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, em Efésios 5:18, vou ler bem aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, só quem pode ser cheio do Espírito Santo é quem tem o Espírito Santo na vida. E só tem o Espírito Santo
quem é nascido de novo, quem já creu em Jesus, no sacrifício que ele fez pela pessoa, essa pessoa entendeu e creu e, arrependida dos seus pecados, recebeu Jesus e o Espírito Santo veio morar na vida. Então, o enchimento do Espírito na vida da pessoa é a presença de Deus na sua vida. Quando você está cheio do Espírito, você está sentindo a presença de Deus, a maravilha. É uma experiência muito gratificante, maravilhosa. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Nós, como filhos de Deus, devemos estar buscando esse enchimento. E o que fazer para ser cheio do Espírito? Então, vou ler bem aqui em João 7, Evangelho de João, capítulo 7, que nos diz o seguinte. Evangelho de João 7,38 nos diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, o Espírito Santo, ele faz esse fluir, esse jorrar esta água. Quer dizer, essa presença maravilhosa de Deus, que você sente, essa alegria de estar na presença de Deus, é uma alegria maravilhosa, que todos nós devemos buscar a cada dia, a cada momento. Devemos estar cheio desta presença de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é o Espírito habitar no salvo. Ele sela, ele garante que você vai com Jesus para a presença do Pai. Então, todos que têm Jesus de verdade têm o Espírito. O Espírito Santo está fazendo este novo ser espiritual. Está fazendo esta mudança. À medida que você vai dando lugar para o Espírito Santo na sua vida, essa mudança vai acontecendo. Porque ninguém irá à presença de Deus se não for santo. Então, a Bíblia diz que sem santidade ninguém irá a Deus. Então, o Espírito Santo está fazendo esta mudança dentro do salvo. Então, todo salvo tem o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Quem não tem, não é salvo, não é de Deus, não é batizado com o Espírito Santo. Então, o terceiro batismo com fogo. Esse batismo aqui é Jesus também quem faz. Jesus mandou o Espírito. E também esse batismo, o João diz que Jesus batizava com Espírito e com fogo. Que fogo é esse? Que fogo é esse que fala aqui? Então, Mateus, capítulo 3, 11, nos diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo, meus irmãos, que aqui João está dizendo em Mateus, este fogo são todos os pecados que precisa ser limpo da nossa vida. Todos os pecados precisam ser limpos da pessoa que tem Jesus na sua vida. E o Espírito Santo, no decorrer da nossa vida com Jesus, ele vai tirando
estes pecados à medida em que vamos dando lugar para Ele tirar. Este fogo é a palavra de Jesus, limpando esses pecados. Este fogo é a palavra de Jesus nos ensinando a guardar. Este fogo é a palavra de Jesus nos disciplinando para mudarmos a nossa maneira de agir. Se eu era mentirosa, a palavra me disciplina, me ensina, me educa a falar a verdade. Isto muitas vezes é um fogo. Como assim? Eu tenho que mudar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me vigiar para não fazer mais isto. Então a palavra de Deus é este fogo consumidor que destrói o pecado da nossa vida. Então o batismo com fogo, ele faz isto na vida do crente. Mas existe dois grupos de pessoas que são batizados com fogo. Um grupo, que são os salvos. Esse batismo com fogo não é para a condenação, não é para a destruição, mas sim para a purificação, mas sim para a santificação. Mas tem o outro grupo de pessoas que são batizados com fogo. E este outro grupo são aqueles que rejeitaram Jesus. São as pessoas que zombam de Cristo. São as pessoas que não querem ouvir, não querem obedecer, não querem Jesus na sua vida. Então, este grupo aí, o batismo com fogo, não será para purificação. Não será para santificar essas pessoas, mas sim para condenação, mas sim para perdição eterna. Então elas serão lançadas no lago de fogo, serão lançadas no inferno. Então este batismo com fogo, naqueles que não querem Jesus, será para a destruição. Então no dia de Pentecostes, Jesus manda o Espírito Santo para ficar para sempre com a sua igreja e dentro de cada crente. Atos 2, do 1 ao 4. Então, já o batismo com fogo, o Espírito Santo, ele vai utilizar, os meios para que a igreja seja santa. Então, o batismo com fogo é o meio que o Espírito Santo vai utilizar para que esta igreja, para que este salvo seja limpo, seja purificado dos pecados. Então, que meio o Espírito Santo usa para essa purificação? Então, em Hebreus 12, 14, nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Os irmãos podem ler direitinho o versículo todinho em Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se sem santificação ninguém verá a Deus, e o salvo ainda não é santo totalmente, agora que está sendo santificado, então o Espírito nos batizará com este fogo para tirar toda a sujeira dos pecados. Ou melhor, o Espírito Santo irá usar sobre os salvos provações, disciplinas, problemas, para que nos acheguemos mais a Deus, confiemos mais em Deus, dependemos mais de Deus, para que conheçamos melhor a Deus, para não termos nenhuma dúvida sobre Deus, sobre a proteção dele sobre nós, sobre o cuidado
Muitas vezes nós temos tanto medo de perder as coisas, né? Então Jó é um exemplo, ele tinha medo de perder as coisas. Então Deus ali provou Jó para que ele confiasse mais nele, Deus. Então muitas vezes o Espírito Santo nos prova, nos disciplina quando estamos errados, né? Para que possamos alcançar essa santificação, essa perfeição, porque ninguém irá à presença de Deus estando no pecado. Então a nossa mente vai ter que ser mudada, e é o batismo com fogo que vai fazer esta mudança na vida do salvo. Então vem essa disciplina, lá em Mateus 24, 9, nós vamos enfrentar, muitos filhos de Deus já estão enfrentando. Eu vou ler bem aqui, eu acho que todos já conhecem, mas eu vou ler mais uma vez. O que é que nós vamos enfrentar? Estamos enfrentando, iremos enfrentar mais ainda. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o batismo com fogo são estes problemas, estas dificuldades que aparecem na vida do salvo, são estas provações, são essas disciplinas que Deus nos dá para que possamos abandonar o pecado, para que a cada dia possamos ser mais santos, né? Estarmos mais parecidos com Cristo, nos vigiarmos mais, para não cairmos no pecado, para cada dia abandonar o pecado na nossa vida, está nos enchendo do Espírito, está nos enchendo da presença de Deus, está em comunhão com Cristo, está buscando este Deus maravilhoso, tendo um relacionamento mais íntimo com Deus. É isto que Cristo quer, é isto que o Espírito Santo faz na nossa vida, é esta intimidade com Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra de Cristo, mais perto de Deus nós estamos, nós nos aproximamos, nós entendemos a palavra. Então, o batismo no fogo são todas as dificuldades que o salvo passa na sua vida. Muitos enfrentam uma doença incurável. Então, ele vai lutar, ele vai estar em comunhão, ele vai buscar Deus e mais intimamente. Ele vai conhecer Deus mais de perto, como Jó, né? Jó, ele ficou ali cheio de tumores, né? Ali se coçando com caco de telhas, né? Com caco de... Então, por quê? Porque Deus estava dando esta provação a Jó, para que ele mostrasse que Deus era mais importante para ele do que aquelas coisas que ele tinha. Então, Deus, ele quer essa prova de nós. E muitas vezes ele nos prova de várias maneiras. Às vezes é tirando a nossa saúde, às vezes é nos dando uma dificuldade financeira, às vezes é sendo nós vindo esta perseguição como está vindo agora, para nós nos aproximarmos mais de Deus. Isto é o batismo com fogo, porque é este batismo que vai dizer se realmente eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo ou não. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu vou me achegar mais a Deus, eu estou pronta, disposta a dar a minha vida por Ele, se for necessário. Assim como Abraão estava disposto, demonstrou a Deus que o seu filho, apesar de ser muito amado, mas ele não era a pessoa mais importante na sua vida. O mais importante era Deus, por isso ele entregou o seu filho. Assim como aqueles amigos de Daniel que estavam dispostos a morrer torrado naquela fornalha,
mas eles não iam adorar outros deuses e foram jogados na fornalha. Assim como Daniel estava disposto a morrer comido pelos leões, mas não ia de maneira alguma fazer o que o sistema político queria, isto é o que devemos provar a Deus, a nossa lealdade, o nosso amor a Deus, a nossa sinceridade a Deus. Nós somos fiéis à nossa fidelidade. Então, por isso somos provados com fogo, para que nós possamos entender que o nosso corpo não é mais importante do que o nosso espírito, que a nossa família, os nossos bens, as nossas coisas nesta terra não são mais importantes do que a Deus. Então, é por isso que o Espírito Santo vai nos deixando passar por estas coisas, para que possamos crescer no conhecimento de Deus e confiar cada dia mais nele. Aqui no Apocalipse, capítulo 3, os versos 18 ao 19, nos diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então, Jesus está dizendo aqui que aquela igreja Laodiceia tinha que ir a ele para comprar este ouro refinado pelo fogo. O fogo no metal faz esta purificação no metal, seja que metal for, não é o ouro, a prata, qualquer metal, pedras preciosas, né? Então há esta purificação, esta pureza. Então, quanto mais o ouro ele enfrenta a quintura, o fogo, a fornalha, o fogo, quanto mais quente mais puro o ouro fica. Então, o crente é do mesmo jeito. Quanto mais passamos por problemas, mais perseguidos nós somos, mais perto de Deus nós estamos e mais santo nos tornamos, porque está chegando a hora de Jesus voltar e aqueles que não estão sendo santificados, que não estão sendo batizados por esse fogo, que não estão sendo limpos, que não estão sendo purificados, não irão subir, porque na presença do Pai não irá o pecado. E o pecado tem que ser eliminado, e nós precisamos querer esta eliminação do pecado, precisamos abandonar o pecado. Então, assim como o ouro, assim também é o batismo com fogo para o crente. Então, o batismo para o Filho de Deus não é para a condenação, mas sim para a purificação, mas sim para a limpeza dos pecados, mas sim para a santificação. Agora, este batismo com fogo para quem não tem Jesus, este batismo é para condenação. Lá em Mateus 13, do 41 ao 42, Jesus diz que vai pegar a palha, né? O trigo vai guardar, mas a palha vai ser lançada no fogo. Quer dizer, o fogo serve para o cristão, para purificar o cristão, para santificar o cristão, para limpar o cristão de toda a impureza. Mas para quem não é de Deus, esse fogo serve para condenação, para destruição, para separação eterna entre essa pessoa e Deus. Lá em Êxodo 10,
do 1 ao 2, nos relata a morte dos 2 filhos de Arão, por entrarem na presença de Deus com fogo estranho. Quer dizer, a vida deles não estava em santidade, estava no pecado e foram destruídos na mesma hora, foram queimados. Saiu fogo do altar e consumiu, quer dizer, matou aqueles 2 jovens. Em Atos 12, do 21 ao 23, vou ler lá, Atos 12, do 21 ao 23, nos fala sobre o rei. Atos 12, vou ler aqui rapidinho. 12, do 21 ao 23. Diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Então, aquele que não tem Deus, o fogo é para a destruição. E o rei Herodes, ele recebeu aquela honra e aquela glória que o povo estava dando a Deus, ele recebeu para si. Ele quis para si e no mesmo instante foi destruído. Então o anjo tocou nele com um verme que comeu ele vivo. Já pensou? Então no Apocalipse 19, do 20 ao 21, Jesus lançará tanto a besta como os seus adoradores, o falso profeta, no castigo eterno, porque estas pessoas rejeitaram o Salvador, rejeitaram a Jesus, rejeitaram a salvação, zombaram de Cristo. Para eles, o batismo com fogo é para a condenação, porque eles rejeitaram, eles não quiseram. Então, por isso, meus irmãos, quando você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, seja ela qual for, não fique triste, porque muitos dos nossos irmãos estão passando às vezes até mais do que nós, né? Então isso é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso crescimento em Jesus, é para a nossa santificação. Vou ler aqui em 1 Pedro 5, do 9 ao 11, que nos diz assim: resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, este é o objetivo de Cristo: nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar na palavra. Então, por isso devemos continuar firmes, sem desistir, porque os que desistem não têm o Espírito de Deus, não são de Cristo, eles não resistem o fogo, eles não resistem o sofrimento. Já pensou você ver uma fornalha acesa, 7 vezes mais quente, e você saber que vai ser jogado ali dentro, vai ser torrado na mesma hora, mas você aceita porque você é de Deus e não vai negar. Isso é fogo, fogo que destrói o pecado, não o fogo da fornalha, mas o fogo do Espírito fazendo dentro de nós este novo ser,
que está disposto a dar a sua própria vida, mas não nega Cristo. Então, é isto que é o batismo com o Espírito Santo para os filhos de Deus. Mas para aqueles que não têm Deus, é condenação. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que possamos querer esse batismo. É sofrimento, são provações, mas são disciplinas, mas é para o nosso bem, é para a nossa edificação, é para o nosso fortalecimento, é para a nossa firmeza em Cristo, vou ler bem aqui de novo que Jesus diz, para o nosso aperfeiçoamento, para nos firmar na palavra, para nos fortificar e fundamentar. Então, este é o objetivo do batismo com fogo para o Filho de Deus. Agora, para os filhos do maligno, para aqueles que rejeitam Jesus, será para a destruição. Que o Senhor nos ajude, que possamos estar firmes. Melhor seria se não passássemos por isso, se não andasse na desobediência. Se estivesse firmes, então não passaria por esse batismo. Mas se não estamos, então Deus vai fazer isso como ele fala lá na igreja Laodiceia. Então a igreja Laodiceia, Jesus vai disciplinar. E ele está disciplinando. E vai continuar disciplinando. Porque ela não quer se corrigir. Mas nós devemos nos corrigir sem ser necessário passarmos por esses problemas, né? Precisamos ser humildes, estar na presença de Deus, buscando a Deus, para não sofrermos esse batismo, né, com fogo. Precisamos ser humildes, precisamos estar na presença de Deus, precisamos buscar Deus com humildade, sem precisar sofrer essas correções, buscando a direção de Deus, está nos enchendo com o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos fazer a vontade de Deus sem ser necessário este tipo de correção. Passe essa live para frente, mande para outras pessoas, para que possamos alertar os nossos irmãos. E que o Senhor nos abençoe até a próxima live. Vou orar antes de encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama e a disciplina que o Senhor nos dá e também a aprovação que o Senhor nos dá são para o nosso crescimento, é para a nossa aproximação ao Senhor. O Senhor diz que o Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama. O Pai corrige o filho porque ama. Ele não vai corrigir o filho dos outros. Ele vai corrigir o seu filho, porque não quer ver o seu filho no erro, na perdição. Ele não quer ver o seu filho preso, o seu filho sendo espancado pelos outros. Por isso ele corrige para que ele ande na palavra. E é assim que o Senhor faz conosco. Porque o Senhor nos quer na santidade, na santificação. Porque o Senhor quer que todos os teus filhos estejam subindo ao seu encontro em breve. E que possamos estar passando por esse processo de santificação, sem ser necessário ser batizado com o fogo. Porque o fogo, Senhor, são muitos sofrimentos. Que possamos passar por este processo de santificação, sem ser necessário esta disciplina, estas provações. Perdoe-nos e nos ajude cada dia lhe colocar em primeiro lugar na nossa vida. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade para conosco. E que a cada dia possamos estar mais e mais parecido com Jesus. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. E vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, dê o seu bonzinho também aí e mande essa live para as outras. Até a próxima terça-feira com outro estudo.